grande que o PET Economia, nesse projeto, está recebendo hoje o diretor da Faculdade de Economia, Atuária, Administração e Contabilidade, a nossa FEAC na UFC, o professor Paulo Matos. E o professor Paulo Matos, ele teve uma trajetória de graduação em Engenharia Civil pela UFC, mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e é um professor que trabalha na área de finanças públicas e apreciamento de ativos, e atualmente ele é professor associado da UFC e também é pesquisador, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Então nós ficamos honrados com a presença do professor Paulo Matos no nosso projeto e deixamos à vontade para suas considerações iniciais. Muito obrigado, professor. Então, a honra é toda minha. Bom dia a todos. Eu confesso que desde meados de março, quando se fortaleceu essa vibe, né, digamos assim, das lives, eu tenho assistido algumas e intermediado algumas outras, mas tenho participado pouco, digamos assim, como entrevistado da vez. E é difícil, né, diferente estar aqui do outro lado, sendo a pessoa que vai estar, digamos assim, ajudando a formar uma opinião. E é uma honra muito grande. Eu confesso que ser o mediador ou o entrevistador é bem mais fácil, mas eu acho que tem uma hora que a gente precisa sair da zona de conforto, e eu acho que o tanto que eu li ou ouvi pode ter sido minimamente suficiente para poder ajudar, né, aos nossos alunos, professores, à sociedade como um todo, a entender um pouco do que está acontecendo e ajudar também a formar uma opinião sobre possíveis soluções, né? É óbvio que é um período muito difícil, professor Marcelo Calado e amigos, para se dar prognósticos e receitas, dado a característica de uma crise, primeiro de cunho de saúde, né? Muito raro isso, num aspecto global. Talvez a última tenha sido há um século, minimamente comparável a essa. Então, é uma coisa que a nossa geração não está acostumada. E, segundo, o nível de incerteza que uma crise dessa traz. Incerteza, por exemplo, que se traduz desde os estudos acadêmicos na área de saúde, que se contradizem e que mostram um lado da ciência de saúde que a gente talvez não conhecesse tanto. Os estudos, estatisticamente falando, na área de saúde, são muito frágeis, pouca robustez, poucos dados. A nossa ciência, a economia, ou a nossa ciência financeira, por assim dizer, parece estar à frente nesse ponto. Então, são resultados pouco confiáveis, mais um elemento de incerteza nessa crise. Incerteza com relação à relação saúde-economia. Muito triste, não só com a polarização, problematização, ou o aspecto político, né, que sempre aparece, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas me preocupa quando se coloca em conflito duas áreas tão importantes, como saúde e economia, que para mim não são substitutas, mas complementares. Eu não tenho aqui na mão papers, mas sei que, óbvio, que você perder 10 mil vidas impacta no PIB, não é? Não deve ser interessante isso. Sei também que nós somos mais produtivos dependendo do estado de saúde que estamos, o próprio estado de saúde ou dos nossos entes queridos. E sei que numa situação de isolamento dessa, somos menos produtivos na média também. Então, tudo isso é saúde impactando PIB. Da mesma forma, economia impacta a saúde, porque se as contas não estiverem ajustadas, como é que vamos pagar, não é? O Estado, a União e prefeituras, como é que elas vão arcar com as contas da saúde? Então, assim, não dá para dissociar uma ciência da outra. Não é interessante colocar uma como vilã da outra, ou substituta da outra, ou colocar esse jogo, esse dilema, esse trade-off de que é uma em detrimento da outra.
Não, são sempre as duas juntas. Porque a relação entre elas, no curto, no médio e no longo prazo, sugere que se uma for mal, a outra também vai reagir mal, e vice-versa. Então, uma crise atípica, grave, e que talvez o maior elemento de preocupação seja a incerteza, não é nem o retorno esperado muito negativo, como a gente costuma ver em investimentos, né? A gente olha muito por ganho esperado ou perda esperada, e oscilação. Eu acho que o maior problema dessa crise é a oscilação, é a incerteza. Eu acho que, por exemplo, se o PIB do país esse ano cair 5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em 2 anos, a ideia é que em 2021 e 2022 já se cresça o suficiente para compensar o buraco desse ano. O mesmo talvez seja verdade até para o governo do estado de Ceará. Então, assim, não é uma crise cujo retorno esperado, ou a perda esperada, seja algo inimaginável. Não é. Mas a incerteza é tão grande, porque se você dissesse, olha, esse ano vai cair 7, com mais 2 anos a gente recupera, acabou. A gente tomava esse baque, precificava esse baque, seja no mercado financeiro, seja na nossa cabeça, internalizava e começava a trabalhar. O problema é que a incerteza é tão grande e, a meu ver, tão mais grave ou problemática do que a perda esperada, seja em PIB, seja em empregos, seja na bolsa, seja em que variável econômica, real, nominal ou financeira for. A incerteza é tão mais grave que pode ser que no final do ano, quando a gente estava começando a se preparar para voltar à normalidade e, de repente, renovar ali a fé no Réveillon, junto aos nossos entes queridos, para em 2021 crescer 3%, 4%, pode ter uma segunda onda aqui ou lá na China, ou em qualquer diabo de lugar, e isso simplesmente reverte toda a expectativa. Então, essa incerteza, para mim, é pior do que mesmo as perdas já minimamente projetadas. Então, uma crise atípica, grave, cuja incerteza é nem um pouco comparável com a incerteza da crise de 2007, por exemplo, nos Estados Unidos. Muito bem. Aí, a gente pode, no tempo adequado, conversar um pouco sobre as políticas que foram feitas em outros países, e eu acho que há algum aprendizado com elas, não todas, mas há um aprendizado. E a gente pode também conversar um pouco sobre políticas de caráter econômico na esfera federal, seja no âmbito fiscal, creditício ou monetário. Mas eu acho que, nesse momento, a gente já pode começar, nessa minha consideração inicial, a olhar um pouco como é que isso está afetando o Ceará, porque eu lembro bem até da live que o Marcos Lisboa, né, nos encontros universitários, nos brindou com uma live muito interessante. Ele é um pensador muito respeitado, um cara que eu gosto. E aí ele teve a humildade de uma bela hora falar, olha, sobre isso eu não respondo porque eu não entendo tanto. Não vou falar sobre o que eu não domino, nem minimamente, assim. Então eu vou fazer um pouco do uso dessa prerrogativa para examinar, por exemplo, impactos de política monetária, ou quanto o pass-through de uma política monetária vai acabar impactando a sua vida, a minha vida. Acho até que esse efeito é residual. Então, eu acho que sempre que possível a gente deve olhar um pouco para o nosso Estado, em termos de política econômica, e aí leia-se basicamente política fiscal, né? O Estado não costuma fazer política monetária, e política creditícia, que tem sido colocada em segundo plano, não deveria, e política, claro, de geração de emprego, renda, esse tipo de coisa. Combate à desigualdade social e por aí vai. Então, assim, saindo desse panorama da crise, dessa leitura inicial, que é até um pouco clichê, como é que eu enxergo isso aos olhos? Esqueçamos um pouco o Brasil, é muito grande, muito continental, tem coisa que eu nem entendo direito. Tentar olhar um pouco nossa realidade cearense aqui, até porque a realidade brasileira, outros pensadores podem agregar infinitamente mais do que eu.
E alguns dos estudos que eu tenho ajudam nesse entendimento, sob a ótica de painéis cujo cross-section é cross-state. Então, eu tenho alguns estudos de finanças públicas voltados para políticas públicas na esfera estadual. E aí, como eu conheço um pouco dos dados cearenses, eu consigo sugerir políticas públicas para o nosso estado, mas talvez não conseguisse sugerir muita coisa para o país. Quando eu olho para o Ceará, eu percebo que essa crise, essa pandemia, o diabo desse vírus, né? Jesus, ele maltratou bastante. Ele não maltrata só alguns pacientes que ficam, às vezes, 2, 3 semanas internados, não. Ele tem maltratado violentamente o nosso Estado. E eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, por enquanto, de políticas tomadas. Muito difícil estar na pele de um gestor nesse período. A gente tem dificuldade de tomar medidas dentro da FEAC, dentro da UFC, valer no âmbito estadual e por aí vai. Mas olha como essa crise castigou muito fortemente nosso Estado, né? Eu não vou aqui falar de milhares de mortos, porque isso pode destoar a nossa capacidade de comparação. Mas alguns ordenamentos aqui cabem, algumas ordenações, enfim. Nós somos, em termos de caso total, o terceiro estado com mais casos totais. Em termos de morte total, também o terceiro. Mas as populações dos estados são muito distintas, então vamos começar a ponderar, não é? Vamos. Casos por habitante, somos o quinto. Não é bom estar bem colocado nesse ranking, para que fique bem claro. Quanto mais alto nesse ranking, primeiro é o pior dos mundos, né? Muito bem. Mortes por habitante, que é o que mais me preocupa. É óbvio que é ruim estar doente, mas morrer, game over, né? Pior ainda. Somos o segundo em mortes por habitante. Em termos de mortalidade, que é morte por caso, né, confirmado, somos o quarto. Isso quer dizer que caso total, morte total, caso por habitante, morte por habitante e mortalidade, nós somos sempre top 5. E no que mais me preocupa, que é morte por habitante, que morte é mais grave do que só ficar doente e ser notificado, e por habitante, porque a população de São Paulo é infinita, sei lá, 3, 4 vezes maior do que a daqui, enfim, 2 vezes, sei lá. Então tem que ponderar. E no quesito que mais preocupa, que é morte per capita, ou morte a cada 100 mil habitantes, tanto faz, nós somos o segundo maior, e os estados que estão à frente da gente normalmente são estados da região norte. Amazonas, Pará, Roraima, enfim. Exceto quando é para morte total, porque aí São Paulo disparou na frente, porque a população deles é muito maior e por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a crise é grave, é atípica e traz muita incerteza, mas se nós tivéssemos indicadores como o do Rio Grande do Norte, por exemplo, talvez não devêssemos estar tão preocupados com o lockdown, economia fechada e por aí vai. Mas não é verdade. Aqui está sendo muito severo, muito severo. E volto a dizer, como eu não entendo tanto de saúde, eu não quero fazer juízo de valor, não posso, apesar de que eu não tenho muito problema em julgar, criticar, meter porrada quando tem que meter ou elogiar. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de cerimônias. Mas como eu não sou entendedor da área de saúde, eu não posso fazer juízo de valor sobre as medidas terem sido acertadas, porque a gente também nem tem um contrafactual, né? E se não tivéssemos feito isolamento, e se o governo não tivesse tomado as medidas que tomou em termos de saúde pública, não é? Mas o ponto é que ela bateu muito forte na gente, e isso de cara já sugere que tudo que foi feito nesse dilema, nesse trade-off saúde e economia, que são complementares e não rivais, tudo que foi feito em prol de saúde, de repente não foi exagerado, não. Porque com tudo que foi feito, os números sugerem que estamos muito mal nos rankings, valia se não tivéssemos feito, não é? Muito bem. Aí eu vou fechar minhas considerações iniciais, fechando um pouco a lupa
e olhando para a nossa capital Fortaleza. Porque se o país é continental, tem dimensões continentais, o nosso estado também é muito heterogêneo. E ele é heterogêneo em IDH, que é um dos indicadores que consegue resumir muito aspectos socioeconômicos e até culturais, e isso parece fazer toda a diferença na forma como a doença se espalha. Somos muito heterogêneos em termos de negócios, não é? E somos muito heterogêneos no aspecto que eu tenho visto poucos comentários sobre, infraestrutura hospitalar. E aí tem um estudo nosso, meu, com o Jaime, que é economista-chefe do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que a gente até já conversou com o jornal O Povo para publicar lá um resumo, e o estudo vai ficar disponível em breve. Estamos só esperando uma atualização do DataSUS, os dados de infraestrutura hospitalar do mês de maio, só tem até abril. Então, esses números que eu vou mostrar para vocês agora são de abril, em termos de infraestrutura hospitalar. Os de mortes, não, eles são atualizados, mas a infraestrutura hospitalar são dados ainda de abril, que é o que tem mais recente. Fortaleza tem, a cidade, né, de Fortaleza, uma mortalidade maior do que a do Estado. A do Estado faz tempo que está estável ali abaixo de 7% de mortalidade. Mortalidade de Fortaleza, ainda com a trajetória levemente crescente, bicando ali nos 8,5%. Muito bem. E aí me preocupa, porque Fortaleza tem um IDH mais alto do que a maioria das outras 183 cidades, tem mais dinheiro, óbvio. Enfim, mas o que mais me preocupa para fechar essa análise, que a gente saiu do mundo e tentou, né, eu só não vou fazer análise por bairros, mas vou pelo menos chegar na nossa capital. É o maior zoom que eu vou poder dar. Mas se você comparar as 5 macro-regiões de saúde, ou mesmo que você compare as 22 regiões de saúde que compõem o estado de Ceará, o que a gente percebe? A primeira macro-região, no caso, comparando as 5 macro-regiões, a primeira macro-região é Fortaleza, a segunda Sobral, a terceira Cariri, a quarta Sertão Central, a quinta Litoral Leste e Jaguaribe. Muito bem, muito bem. Mortalidade maior na primeira macro-região. Tá certo. Casos confirmados per capita, maior. Aqui também. Mortes per capita, muito maior, muito maior. Primeira macro-região de Fortaleza. No entanto, é a macro-região que tem disparado, chega a ser o dobro da quantidade de respiradores per capita, chega a ser o dobro também quantidade de enfermeiros per capita em relação às outras 4 macro-regiões. E comparando, por exemplo, com Sobral, também é o dobro, e é disparada maior também. Médicos por habitante. Médicos aqui com especialidades de clínico geral, pneumologista, infectologista, tá? A gente poderia botar alguma outra especialidade, enfim, obviamente os números mudariam. E se olharmos a infraestrutura em termos de leitos por habitante, na hora que compara leitos de internação apenas SUS e não SUS, também é a macro-região que tem maiores condições hospitalares, seja física, equipamento, enfermeiro ou médico, é disparado per capitamente, como se fala de maneira errada. É a que tem maior capacidade de combater mortalidade. Eu nem estou falando de lockdown ou não lockdown, porque isso tem muito a ver com contágio. Mas depois que você tem e vai para o hospital, o que importa, imagino eu, é o hospital e tudo que está lá dentro, né? Além da fé do paciente, né? Para quem acredita nisso. Mas isso eu não tenho como mensurar. Então, em termos de saúde, macro-região era que tinha que ter, a macro-região de Fortaleza tinha que ter menor mortalidade. Eu até não posso fazer muita coisa, o hospital não pode fazer muita coisa para evitar que o caboclo pegue, mas o caboclo pegou, eu tenho que salvar. Isso não é o que está acontecendo. E quando eu esmiuço isso para as 22 micro-regiões de saúde, Fortaleza é a região mais ineficiente. Tem melhores insumos, mas tem os piores indicadores
de mortalidade. Então, assim, esse é um panorama geral, e acho que a gente pode conduzir, eu, pelo menos, vou tentar conduzir minhas respostas agora sob ótica de indicadores econômicos, fiscais, de crédito e sociais para o estado do Ceará, e tentar até fechar com soluções, né? Porque o que eu mais ouço são duas coisas. É óbvio que eu fico aberto para as perguntas de outras naturezas, mesmo que eu naturalmente diga que eu não sei responder, né? Porque eu já estou ficando velho para tentar enrolar também, né? Não consigo mais enrolar. Então, assim, o que é que eu mais ouço nas lives? Duas coisas que eu não gosto muito. A primeira é aquele cara que dá uma de advogado do diabo e só critica. E aí eu prefiro o clichê de tentar resolver em vez de criticar. Porque até agora eu só trouxe números, né? Números que talvez alguns não conhecessem, apesar de serem todos públicos. Mas eu não dei nenhuma solução ainda, mas quero dar. Então a primeira crítica que eu faço nessas lives é a galera só critica. E outra crítica é só clichês, obviedades. Odeio as duas coisas. Então eu vou sair agora, sempre que possível, e a pergunta permitir, eu vou sair do campo das críticas, vou trazer números fiscais, econômicos, sociais, financeiros, de crédito e de empresas, os poucos que eu possuo e consegui juntar, e vou sugerir soluções. Porque só criticar ou ficar falando obviedades, do tipo economia é importante, saúde é vida, não. O tempo de vocês é muito precioso para ficar ouvindo essas obviedades. Tá? Então, assim, eu concluo aqui minhas considerações iniciais, já até bem longas, imagino. Fico à disposição para perguntas e, volto a dizer, sempre que puder, eu vou tentar conduzir no sentido de políticas públicas voltadas para o Estado, baseadas em números e papers, né? Ciência. Porque é a única coisa que eu sei também. Muito obrigado, professor Paulo Matos. Assim, muito esclarecedor essas questões iniciais, principalmente pelos números, né? Pelos dados e pelas questões que suscitam. Eu, particularmente, já tive algumas dúvidas, algumas questões, e a gente também pode receber questões pelo chat dos outros participantes. A primeira dúvida que eu tive foi quando o senhor falou a respeito da taxa de mortalidade maior, né, em Fortaleza, com relação a outras macro-regiões, tendo Fortaleza uma infraestrutura hospitalar bem superior ao resto do estado. Será que existe alguma forma de pegar dados sobre a origem desses pacientes? Ou seja, a gente sabe que tradicionalmente muitos pacientes do interior migram para a capital, né? E como eles não foram tratados no interior, tendem a chegar na capital num estado bem lastimável, né? E, assim, será que é possível ver nesses dados se há um montante significativo de imigrantes do interior para a capital ou não? Essa seria a primeira pergunta. Não sei se a segunda pergunta se encaixa ou não aí, que é se esses dados são desagregados para tratamento e mortalidade de pacientes no SUS e na rede privada. Vocês tiveram acesso a essa desagregação ou não existe essa desagregação? Tá. Eu não tenho os dados de deslocamento atualizados, né? Vocês, aqui vai um grande ensinamento, né? Assim, principalmente para o pessoal do PET, que flerta com pesquisa, né? Com mais propriedade, assim, né? Do que, em geral, os demais alunos da graduação. Serão aí, se Deus quiser, futuros alunos do CAEM, da IPGE e por aí vai. Pesquisar no Brasil é uma arte. Meu amigo Marcelo sabe bem disso. Porque a gente tem uma vocação mesmo. Porque aqui as coisas não ajudam muito. E talvez o elemento que mais brilha assim, os olhos de um pesquisador que tem um flerte empírico são os dados. Então, eu tenho dados de deslocamento de saúde para um outro estudo que eu fiz com o Jaime, no tribunal, para poder justificar padrão de gastos com combustível, né? E o que a gente percebe é que os dados mais atualizados que a gente tinha, Marcelo, eram de 2017. Tá?
Isso faz um tempo já, foi ano passado, então talvez já tenha 2018, talvez tenha 2019, talvez. O que é que isso importa? Nada. A gente teria que ter o dado ali update. Eu já estou incomodado porque eu estou trazendo dados de infraestrutura hospitalar de abril. Eu olhei hoje de manhã o DataSUS. Não tem ainda maio, né? Então eu já estou incomodado. Vale trazer um dado de deslocamento antigo, ele não quer dizer nada. Eu não tenho, pode ser que esses dados existam. E se eles existirem, alguém me trouxer, eu vou ficar super feliz, porque o estudo vai ficando cada vez mais completo. Mas eu concordo com sua intuição de que esses deslocamentos, e aí eu conversava ontem com a moça que trabalha aqui em casa, e ele dizia, olha, ela é do Fortim, né? Então, olha, se o rapaz fica doente no Fortim, ele vai ali para a UPA, depois aí ele vai para Aracati, depois é que ele vem para Fortaleza. Então, assim, olha o tempo que a gente perde até chegar aqui, dependendo da gravidade. Isso, claro, pode estar inflando os números daqui. Concordo. Mas, assim, eu estou olhando aqui para o mapa e tem 3 micro-regiões, são 22, né? Tem 3 micro-regiões coladinhas de Fortaleza, tá? Do lado direito, eficiência 100%. Isso quer dizer o quê? Rapaz, com um pouco de infraestrutura hospitalar que eles têm lá, eles estão conseguindo números de mortalidade muito baixos. Em algumas delas, a mortalidade é 0. Mas só chegaram 50, 100 pacientes, quando aqui em Fortaleza tem milhares. Ok, mas percentual é percentual. Enfim, não estou dizendo que a gente possa jogar 1.000 para quem só está conseguindo atender 50. Mas talvez uma parte desses deslocamentos pudessem estar indo para essas micro-regiões vizinhas à capital. Um pouquinho abaixo de Fortaleza, colado, mas embaixo, 88% a eficiência. E do lado esquerdo, 100%. Entende? A eficiência na região ali do Fortim, ali, do Aracati, dependendo da cidadezinha, se ela está numa micro-região ou na outra, a eficiência vai de 73% a 100%. A eficiência de Fortaleza é de 31%. Então, assim, eu entendo o estudo, isso aqui é uma outra verdade para vocês, e desculpe até a ousadia de querer estar ensinando alguma coisa para vocês, né? Eu tenho muito mais a aprender, mas é sempre muito importante revelar as limitações do teu estudo. E aqui a gente deixa claro que se tivéssemos leitos de UTI, além de internação, outros aparelhos, outras coisas, medicamentos, deslocamentos, como o Marcelo está falando, tudo isso ajudaria. Mas eu não tenho. Ou porque não existe, ou porque eu não sei onde é que está. Então, a gente reconhece com que a gente tem, já é possível sugerir um pouco de padrão e política pública. E aí, a primeira política pública que eu sugeriria, que ousadia de minha parte, né, em termos de saúde, é rever o deslocamento de pacientes entre as micro-regiões, para que elas não necessariamente atendam ao que existia antes, de repente, Marcelo, que é, ficou grave, manda para Aracati e depois Fortaleza. De repente, não é mais esse o trajeto melhor. E outra é, por que só deslocamento de pacientes? Será que, com base nesse estudo, que é incompleto, porque tem inputs importantes que não estão aqui dentro, mas será que não poderia haver uma união maior entre os municípios e as micro-regiões e haver um deslocamento? E eu não sei como é que é a operacionalização disso, nem a questão de custo, se aluga de um para o outro, como é que é, de respiradores. Leitos eu sei que é difícil, né? Transpor, estrutura física. Eu sou engenheiro civil, eu entendo que isso não é tão fácil. Mas respirador transportar me parece fácil. E pessoas também. Então, eu já ouvi relatos de médicos aqui, que dizem, cara, aqui está tão tranquilo agora, os médicos estão de plantão, não estão atendendo mais quase ninguém, no hospital público ou privado, no bairro Aldeota, respirador desligado. E essa doença, que maltrata muito, migrando para bairros mais humildes ou para o interiorzão brabo. Aí o respirador continua aqui, os médicos continuam aqui, os enfermeiros continuam aqui. E a gente deslocando, Marcelo, o paciente, que me parece talvez não seja o melhor.
E quando desloca, Marcelo, vou chutar, de repente fazendo o deslocamento para um lugar indevido também. Entende? Esses números aqui que eu trago de eficiência, eles estão defasados, porque eles pegam mortalidade de meados de maio, ok? E estrutura hospitalar de abril. Beijo a Deus, semana que vem a gente vai ter esse estudo atualizado para estrutura hospitalar de maio e mortes de meados de junho, tá? Por que eu falo isso? Você fala, Paulo, uma contradição. Você fala que tem hospitais aqui na capital que estão vazios e você está dizendo para não receber gente. Gente, isso era com base nos dados antigos. Fortaleza com leitos com capacidade muito alta, todo mundo no limite ou perto do limite, e no interior, vazio. Entende? Aí não era a hora de ficar trazendo para a capital. E a eficiência em termos de combater a mortalidade depois que o cidadão chega no hospital, em Fortaleza, a eficiência mais baixa. Isso são dados de abril/maio. Já estamos em meados de junho, quase. Muito dinâmico. E a nova dinâmica da saúde sugere agora que Fortaleza está tranquilo e está se alastrando para o interior. Então, assim, eu acho que esse estudo sugere que tem que haver uma melhor condução, se possível for, de política pública, não só no sentido de ficar fazendo um update disso aqui, porque esses dados aqui eu pego do DataSUS, do Tabnet, mas talvez as secretarias estaduais, municipais de saúde tenham isso com um update muito maior, ficar numa política pública mais dinâmica, não só de deslocamento de paciente, mas parar com essa briga, entre aspas, fazer deslocamento de equipamentos de médicos e enfermeiros. Eu acho que eu tenho ouvido pouco uma discussão nesse sentido, mas aqui, diferentemente das outras sugestões que eu vou dar de caráter estritamente econômico, aqui eu estou flertando numa área perigosa. Pode ser que alguém de saúde condene as minhas humildes soluções, mas mostra que há uma heterogeneidade, havia, com base de dados até 10, 16, digo agora, com base até quando era aqui, 16 de maio, então pegou a primeira quinzena de maio, havia uma heterogeneidade muito grande na eficiência em se combater dentro do hospital a mortalidade no que se refere ao Covid. Pode ser que esse estudo refeito para agora, a primeira quinzena de junho, mostre um outro retrato. E se essa heterogeneidade de eficiência tiver diminuído, a política pública funcionou nesse sentido. Se não, não está sendo tão inteligente como eu acho teoricamente que poderia. Pode ser que na prática não seja possível deslocar respiradores, médicos e enfermeiros. Muito obrigado, professor Paulo Matos. Assim, nós que somos economistas, e eu quero pedir desculpas aos outros que estão entrando, porque estou vendo que tem muita gente entrando da administração e de outros cursos, né? Então, vou pedir desculpas já por falar isso, porque nós, economistas, costumamos estar muito preocupados com essa questão da oferta e da demanda, né? A gente fica muito estressado com a questão da eficiência de sempre estar igualando oferta e demanda, e a gente talvez não seja muito capaz de falar sobre áreas específicas, porque, assim, imagino que você deva ter conhecidos e amigos e parentes médicos. Eu tenho um bocado de tios e primos e muitos médicos, e o que a gente nota, pelo menos do ponto de vista da evidência anedótica, né, é uma resistência muito grande dos médicos de migrarem para o interior, né? Então, a ideia básica é migrar respiradores, como é um aparelho que exige uma mão de obra muito especializada para operar, né? Entubar uma pessoa não é uma coisa trivial, né? Quer dizer, precisa ser uma pessoa que teve um treinamento muito sofisticado. Então, o que parece haver esse problema, né? A gente, como economista, tenta resolver um problema, mas eu acho que a classe dos médicos ele se sentiria muito limitada a migrar para o interior num momento com tanta dificuldade como esse, né, para acompanhar os respiradores e fazer todo o trabalho deles. Então, talvez fique mais cômodo para eles, mas pior para a pandemia isso, né? Teve também uma pergunta de um Mas, Marcelo, aluno. só uma coisa.
rapidinho, para a gente meio que talvez... Sim, fica à vontade. De saúde, enfim. Se a gente fizer as relações dentre os insumos, tipo respirador por médico, respirador por leito, respirador por enfermeiro, e por aí vai, ainda há uma heterogeneidade razoável. Por que eu estou dizendo isso? Não é qualquer pessoa que usa um respirador. Eu imagino que seja complicado. Maravilha. Mas, assim, as coisas, os insumos parecem estar desequilibrados. Isso me incomoda. Seja perto, seja respirador por leito. Eu entendo que seja difícil conduzir política pública de compra de equipamentos nesse período. Porque contratar médico e enfermeiro é um mercado diferente. Mas comprar respirador nessa briga de oferta e demanda está uma loucura. A gente tem acompanhado aí as notícias, né? Preços, equipamentos que não chegam, enfim, terrível. Imagina a dificuldade do gestor. Mas dentro do que já está em casa, eu tenho certeza que há uso obsoleto aqui e acolá e necessidade de respirador aqui e acolá. E aí entendo a dificuldade de ir para o interior numa guerra dessa, o médico não quer, entendo. Não sou médico, não sei como é que eu estaria me comportando, mas o deslocamento de capital humano, junto com respiradores, de repente poderia estar ajudando nesse desequilíbrio, mas tem um bocado de chutômetro de minha parte nesse aspecto. Sem dúvida. Nós, economistas, a gente tende a sempre migrar para essa área, né? Fazer análise sobre benefício marginal, custo marginal, certamente o que os seus dados mostram é exatamente isso, né? Perfeito essa colocação. Temos perguntas de mais alunos, podem perguntar. O que o Tiago perguntou é que a mortalidade per capita maior na primeira microrregião, que é Fortaleza, será que ela poderia ser explicada pelo fato da demanda ser superior a outras regiões, sufocando o sistema de saúde e assim não podendo comportar todos os pacientes em seus leitos? E outra questão, acho que... fui eu que perguntei, desculpa, acho que eu fiz essa pergunta, só repetindo. Dados desagregados sobre pacientes do SUS e rede particular. Existe forma de acessar esses dados ou não? Não dá para desagregar? Dados de mortalidade e tratamento, SUS e rede particular, é possível? Rapaz, Marcelo, eu estou olhando aqui alguns relatos que eu tenho e eu não achei os números para essa desagregação, tá? No estudo, o que é que a gente faz? Eu coloco leitos per capita SUS como um input e leitos não SUS como outro input, para tentar captar a dinâmica desses dois inputs que são diferentes, tá? Mas no final, o meu output é sempre mortalidade. Ou, como estamos falando de algo bom, a empresa precisa produzir um good output. O good output é taxa de sobrevivência. Quem chega e sobrevive, né? Assim, é não mortalidade, é 100% menos mortalidade. Respondendo à pergunta do nosso amigo, é possível que sim, sabe? Que o efeito escala comprometa, mesmo eu fazendo tudo per capita e ponderando, não é a mesma coisa tratar 50 doentes, mesmo que eu só tenha ali um leito, ou tratar 50 mil doentes, mesmo que eu tenha 1.000 leitos. Proporcionalmente seria a mesma coisa, mas escala Claro, eu concordo. Acho que sim, volto a dizer, não é minha área. Mas aqui nós temos dados de 16 de maio, eu sei que eles estão defasados, eu peço desculpa. Nós tínhamos aqui na primeira macro-região de Fortaleza quase 20 mil casos confirmados. Em Sobral, menos de 2 mil, 10 vezes menos. Cariri, 400, Sertão Central, 800, Litoral Leste, Jaguaribe, 550. Uma coisa é tratar 2 mil, outra é 20 mil. Então, concordo, o efeito escala pode sim estar complicando isso, né? Mas aí é o ponto. Então, de repente, Fortaleza está sobrecarregada. Mais um motivo para não vir para cá. Sabe?
os números de sucesso em outros lugares são tão melhores que... E quando eu olho, por exemplo, capacidade hospitalar, seja respirador per capita, seja médico per capita, só para a gente ter uma ideia, enfermeiros per capita, né? Na primeira região de Fortaleza, 140, no Cariri, 73, é o dobro. Entende? Assim, não é tão diferente. Tem 6 mil enfermeiros aqui, 6.700 na primeira macro-região de Fortaleza, no Cariri, 1.000. 6 vezes mais, né? 6 vezes. Tá, mas em termos de casos, 50 vezes mais aqui em Fortaleza. Entende que eu também não estou querendo jogar escala onde não tem capacidade nenhuma. Não é isso. A proporção de casos em Fortaleza é 10, 20, 30, 40 vezes maior do que nos outros lugares. E quando eu olho a quantidade de leitos, ou seja o que for, é 2, 3, 4, 5 vezes maior só. Então, claramente, há um desequilíbrio nisso. E me parece que leito eu não posso deslocar, mas o resto a gente consegue, né? Sem dúvida. Talvez tenha sido em consideração algum tipo de efeito reputação, né? Anos anteriores você sabia que você tinha um melhor tratamento em Fortaleza, então vamos logo para lá. Só que agora a coisa mudou. Essa doença é muito diferente do que tudo a que a gente imaginava no passado, né? Então, e essa dinâmica deve mudar também se os casos estão mais concentrados na área nobre e as pessoas são atendidas na rede privada ou em bairros com IDH menor e, consequentemente, estão sendo atendidas pelo SUS. Essa dinâmica já muda. Eu ouso inferir, né? Uhum. Sem dúvida. E ninguém quer saber soluções, assim? Será que a gente sai dessa? Eu acho que eles estão... uma pergunta melhor fazer para o Maia Júnior, para a Fernanda, para o Flávio, os secretários, né? Para o Mauro Filho, mas, enfim, de repente há outras soluções, né? Esse terreno especulativo não é muito para pessoal que está na academia, né? Geralmente quem está na academia prefere algo mais baseado nos dados, ciência baseada em dados, não criar cenários onde tudo é muito diferente nessa pandemia, né? É muito difícil pegar alguma experiência recente do passado para tentar projetar alguma coisa. Como é que a gente vai sair? E essa talvez seja uma pergunta mais especulativa que eu não sei se eu ouso fazer e você ousa responder, professor Paulo Matos. Não. É bom a gente sair um pouco da zona de conforto, né? E tentar agregar, né? Assim, a discussão sendo sempre muito humilde e dizer, olha, eu acho que pode dar certo, mas, enfim, né? Desculpa se não der certo, se tiver coisa melhor, ou se meu raciocínio estiver errado, né? E eu lembro que eu saí da zona de conforto, Marcelo, um pouco de história pessoal para entender essa trajetória. Eu só sabia fazer asset pricing, né? Apressamento de ativos, né? Eu só sabia dar preço em ações, normalmente para o mercado americano, europeus, aí depois flertei com alguma coisa de asset pricing no Brasil, mas desisti. E aí eu percebi, o Flávio, né, lá do CAEM, na época me falou disse, rapaz, você até publica direitinho, mas essas suas pesquisas em asset pricing não vão dar em nada da realidade do Ceará. E eu já vou trazer números aqui do Ceará muito graves, né, econômicos, sociais. Faz alguma coisa em finanças públicas aí, macho, alguma coisa... Negócio de bolsa de valores aqui no Ceará não vai me dar nada, né? E aí eu saí da minha zona de conforto, comecei a fazer algo em finanças públicas, e o resultado tem sido maravilhoso, né, em termos de prêmios, porque é onde também estão os prêmios, né, que vai outra dica. Você faz paper bom em finanças, só tem um prêmio ou outro, tipo Ambima, a gente até já ganhou 2 vezes, mas difícil concorrer. E aí, quando você vai para a área de finanças públicas e vende Ceará, ou vende Brasil, que é um dos países mais pobres do mundo, tem indicadores que são comparáveis à África, ou o Ceará, né, que está no topo dos indicadores mais assim, graves, aí o Ceará é um case de sucesso, porque vende, porque nós somos pobres e precisamos sair dessa situação. Então, finanças públicas é onde estão os prêmios e o Ceará é um case que vende, né?
E aí eu saí desde 2015. Aí ganhei uma vez um prêmio do Tesouro, aí entendi que ali eu achei que eu sabia fazer finanças públicas e tenho me apaixonado por essa área, sempre tentando juntar com finanças mesmo. E aí esse elo de ligação é muito mercado de crédito, e é onde eu acho que está a principal saída do estado do Ceará, né? Agora, tem uma coisa, Marcelo, que é assim também, né? Olha, é difícil sugerir algo numa crise tão atípica, verdade. E tenha medo de quem disser que tem certeza de alguma coisa nessa crise. Tenha medo. Não, eu vou aqui especular, fazer uma conjuntura, sugestões com base em papers, às vezes em dados defasados e tudo mais. Às vezes em dados até 2019, que é atual, mas já é outro contexto, né? 2020 já é bem diferente. Pois bem, mas há aprendizados também históricos sobre o que não funciona, ou sobre o que não funciona muito bem, talvez. Até funciona, mas não funciona tanto. E aí você pega, às vezes, dados de algumas décadas. Então, passamos por algumas crises, mesmo que diferentes dessa. O que a gente percebe, assim, dados de um relatório que saiu da CEPLAG há pouco tempo, do Observatório Fiscal do Estado do Ceará, o Flávio mandou, e eu estava lendo hoje de manhã. O Estado do Ceará, na década de 70, tinha 1,3, 1,4 de share do PIB brasileiro. E está agora flertando aí, depois de algumas décadas, com trajetória até smooth de crescimento, está aí tentando aí bicar nos 2,3%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, do PIB nacional. Isso é bom, aumenta a nossa participação relativa, né? Muito bem. Também pegando dados históricos, o Brasil cresceu de 2008 a 2018, segundo esse relatório do Observatório aqui, 18% no acumulado, o Ceará 27%. Então, a gente cresceu 50% a mais. Isso explica, de certa forma, por que a gente está aumentando o nosso share ao longo do tempo. Isso é bom. Isso talvez seja uma evidência de que muito da política feita no estado do Ceará tem sido razoável ou boa. O que me preocupa são alguns patamares ainda persistentes. E aí esses números, eles estão um pouquinho defasados, tá? Alguns são 2013, outros 2015. Há uma defasagem. Eu realmente peço desculpas por isso. Mas pelo que eu andei consultando, a gente não mudou tanto nesse ranking. Então, os números que eu vou trazer são sempre ordinais. Terceira menor renda per capita do Brasil, passando aí Alagoas, Maranhão. Talvez de lá para cá a gente tenha superado Piauí, por exemplo. Mas continuamos ali no bottom 5, ou top 5, né? Já que o ranking é... Enfim, depende se é crescente ou decrescente, mas... segunda ou terceira menor receita corrente líquida per capita. A gente tem que arrecadar mais. Uma coisa boa, que talvez pudesse ser melhor aproveitada com moderação. Quarta menor dívida per capita. É bom não ser muito endividado, mas talvez esteja aí um caminho para crescer com moderação. Com moderação. Antes que vocês me chamem de keynesiano ou desenvolvimentista ou qualquer outra coisa, ou não austero, eu já explico essa questão da dívida. Tá? Então, assim, e um outro número bom, né? Esse bem atual, também do Observatório. O quarto estado com maior nível de investimento, tá? Esse em valores absolutos. Estamos à frente de Bahia e Pernambuco, que são sempre targets aqui no Nordeste, porque mirar São Paulo é besteira, mas mirar Pernambuco e Bahia é sempre oportuno. Muito bem. O que a gente percebe? A gente persistentemente está mal no ranking, seja de pobreza, seja de renda, seja de desigualdade. E a gente consegue ali, às vezes, se distanciar de Maranhão e Piauí, Alagoas, seja o que for, mas não consegue colar e passar Bahia e Pernambuco. E aí, por um lado, é verdade que a gente está plantando ainda austeridade fiscal
e isso inibe o crescimento no curto prazo. Gastar, supostamente, no curto prazo faz você deslanchar, mas depois a conta vem. A conta do Ceará é muito ajustada, eu já falo sobre elas. Então, podemos estar pagando um preço de uma austeridade fiscal muito austera, muito bem conduzida, mas uma política industrial não tão bem conduzida, né? Eu não sou um expert em política industrial, e aí vou focar minhas sugestões em política fiscal e política creditícia, principalmente. Essa é mais a minha praia, né, onde eu tenho feito mais artigos. E aí, quando eu falo política creditícia, eu vou ser muito específico. Apesar de alguns estudos cross-state, vai até sair um RBE agora, no meio do ano, dissertação nossa que eu orientei do Davi, lá no CAEM, no acadêmico, falar que quem tem impulsionado mais a renda per capita no Brasil, aqueles modelos de regressão de Barro, né, e tal, tem sido crédito para as famílias, tá? E um outro paper que eu estou fazendo com ele também, papel do endividamento das famílias, inadimplência das famílias, é quem está realmente fazendo o papel mais importante, mais do que para as empresas. Isso é uma outra discussão. Eu vou aqui focar em crédito ou focado para o Estado ou voltado para empresas, tá? Depois a gente pode, no segundo momento, falar sobre crédito para a família, mas eu não acho que isso devesse ser uma política pública agora, apesar de reconhecer a importância de crédito para famílias. Uma tese de doutorado co-orientando do Igor Lucena, lá em Portugal, sugere que o seguinte: o que faz uma das fontes mais importantes para a gente poder crescer no sentido de fontes alternativas de receita, tá? São os investimentos diretos estrangeiros, ou FDI, né, em inglês. Bem, o Ceará é o terceiro maior em volumes absolutos, em obtenção dos FDIs, mas, pelas características sociais pobres, por ser um patinho feio, isso já tem um apelo muito grande, poderia fortalecer, primeiro, obter esses investimentos diretos estrangeiros e trabalhar muito fortemente para a diplomacia, que é justamente crédito internacional, tá? As condições são melhores, tudo é melhor. É um crédito muito bem monitorado, que vai fazer com que ele seja bem empregado, e por aí vai. E o que é que sugere a literatura? O Ceará já tem austeridade boa, né? O Ceará tem DCL sobre RCL, que tem crescido, de certa forma, a dívida consolidada líquida está crescendo a 19% ao ano, se pegarmos a última década, em termos nominais, mas o nosso DCL e RCL está na casa ali de 57, dados de 2019. A própria dívida consolidada sobre a RCL está na casa de 70%, dados do ano passado, apesar do limite prudencial ser 60%. Mas comparado com vários outros estados, o nosso estoque de dívida, ou indicadores de gasto pessoal e encargos sociais por receita corrente líquida, né? Nós estamos abaixo do limite prudencial de 46,5%, historicamente muito robusto esse comportamento de gasto. Nível de investimento, tá? Como razão da receita total, somos o segundo maior, com 11%. Então, a conta está ajustada. Então, nós temos um bom cenário de austeridade, nós somos eficientes, de acordo com um estudo meu lá do Tesouro Nacional, que foi publicado há uns 2, 3 anos na RAP da FGV. Então, a gente tem que ir para o mercado e obter crédito, principalmente junto a organismos internacionais. Investimentos diretos estrangeiros voltados para as empresas. Para aumentar isso, o que é que o estudo do Igor, essa tese lá de Portugal, sugere? Rapaz, a gente tem que diminuir o Gini, porque isso sugere menor incerteza no ambiente de negócios, aumentar receita corrente líquida e aumentar o nível de endividamento do Estado. Estados que arrecadam mais, se endividam mais e têm menor Gini, atraem mais recursos diretos estrangeiros. São painel cross-state, né? O que é que a gente precisa fazer também? Olha, eu acho que em termos de receita corrente, né, que são as principais, receita de capital é muito pequeno o share disso, a gente tem feito a nossa parte, uma vez que receita via transferência do governo federal cresce a 7% ao ano nominal e receita via arrecadação cresce a quase 11%, se pegar 2008 a 2018.
Então, o Ceará está aumentando sua arrecadação e está se tornando menos dependente do governo federal. Isso é bom. Só que tem uma hora que chega no limite. E essa matriz de receita tributária está muito focada, principalmente em ICMS, né? Que ano após ano é mais do que 80% da receita corrente. E PVA e IRRF ganhando algum espaço, mas ainda modesto. Então, eu não sei, primeiro, se a nossa matriz de tributos é a melhor possível. E, normalmente, essa é uma guerra fiscal em contexto nacional. Então, a minha dica fiscal tem a ver com a minha dica em termos creditícios. O Ceará precisa fortalecer o seu lado de operações creditícias. É o segundo estado que mais recebe crédito do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, só perde para São Paulo. Se ponderar por população e receita, devemos até ser o primeiro. Já estivemos com uma postura mais ativa, robusta e mais forte no que se refere a bancos juntos, crédito junto a bancos internacionais, sem ser o CAF, tá? O BID, Banco Mundial e por aí vai. Nos últimos anos, parcela disso tem sido humilde. Eu acho que a gente precisa fortalecer isso. De repente, as cidades que têm capital humano para isso e que têm indicadores fiscais bem equilibrados, como Fortaleza e algumas outras, podem entrar nesse cenário e começar a captar dinheiro lá de fora também, para diluir esse fardo. E antes que deixem público que eu sou desenvolvimentista, ou que eu não sou, não critico quem seja, mas esse crédito tem sempre que vir com a contrapartida de PPP. Então, é chegar junto da iniciativa privada, criar ou fortalecer a ambiência, que o Maia Júnior até falou numa live nossa da FEAC, que está muito bem trabalhada essa ambiência, fortalecer para que venha também o dinheiro privado, né? Porque só o Estado se endividar não vai resolver. Então, pode parecer ser meio clichê, mas o resumo da ópera é: nós temos bons indicadores de eficiência, excelentes indicadores fiscais, podemos ousar mais, mas não é gastando mais, nem necessariamente arrecadando mais. Mas talvez pelo lado da dívida, tá? Trabalhar com municípios que também se endividem mais. Esse foco não deve ser empreendimentos megalomaníacos, cujo resultado a gente tem dúvida, tipo aquário, nunca fui fã desse tipo de coisa, mas deve voltar para saneamento básico. Quando a gente resolver o problema básico, que as civilizações resolveram há séculos, aí a gente pode falar em ciclovia, a gente pode falar em aquário. Vamos resolver o básico. O básico nos falta. Sabe, quando a população tiver acesso ao básico, a gente extrapola para o luxo. Então, assim, é voltar para isso, resolver o problema de casa e atrair iniciativa privada, porque nós temos todas as características para isso. Somos pobres, eficientes, austeros, e temos muito capital humano no governo do Estado e muito capital humano em algumas cidades mais desenvolvidas. E esse conjunto da obra pode fazer com que a gente vá atrás de dinheiro lá fora e de parcerias privadas. Porque esquece, porque o Brasil em si está com contas muito ruins, né? Uma dívida que pode bater bruta a 90% do PIB, déficit que pode bater em 10% do PIB, como diz o nosso Mansueto, secretário do Tesouro. Não adianta ficar pedindo para o governo federal, ou como diz o meu pai, não adianta ficar tirando sangue de anêmico. O governo federal está muito mal, e esperar que essa ajuda vá vir dele, ou vá vir de crédito dentro do país, esqueça. Porque finalizo aqui a resposta, dizendo que os bancos, a União, o Estado não tem enforcement junto aos grandes players do mercado bancário, eles emprestam do jeito que querem, nas condições que querem, e não me parece que os bancos, a não ser de fomento, ou a não ser internacionais, venham ajudar. Nem ter esse dinheiro todo aqui dentro, talvez, para ajudar todas as microempresas, já seria objeto até de uma outra discussão, né, para ajudar aí
as nossas 450 mil empresas de comércio e serviço, mais de 90% delas são micro e pequenas empresas, e a ajuda também não vai vir desses bancos nacionais, exceto se for de fomento, mas até prefiro tirar dinheiro lá de fora, ajuda para o governo do Estado e para as principais cidades que puderem se endividar mais e que conseguirem atrair capital privado e investimento privado. Essa ajuda não deve vir aqui de dentro, deve vir de fora, né? E não vai vir dos bancos privados. Então, assim, as fontes alternativas de receita talvez sejam um sucesso. Muito difícil controlar gastos, porque quando a gente olha a matriz de gastos do Ceará, quase metade ali, um pouquinho menos, em cargos sociais e pessoal. E os outros também estão na conta do chá. Os gastos discricionários muito pequenos. Então, é quase uma magia conseguir reduzir muitos gastos do governo em muitas capitais. Pode até ser mais eficiente nesse gasto, tudo bem, mas diminuir é bem difícil. E aumentar a receita via tributo, talvez a classe empresarial esteja esgotada. Então, um maior nível de endividamento saudável para resolver o básico e um maior nível de atração de investimentos diretos estrangeiros privados. Parece clichê, mas eu não tenho ouvido tanta gente falar isso abertamente, digamos assim. Perfeito, professor Paulo Matos. Muito obrigado por essa aula de finanças públicas estaduais. Acho que muitos alunos, tanto da economia como em outras áreas, administração, contábeis, atuária, não estão a par desses dados e dessa trajetória do nosso Estado nos últimos anos, e é importante que eles se familiarizem com isso tudo, até porque isso era um cenário que eu imagino que vinha até o começo dessa pandemia, né? Com essa pandemia vai acontecer alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que vai vir. Só dar um exemplo internacional, já que o senhor já citou, a Alemanha tinha 6 anos ininterruptos de superávites fiscais, aí quando começou essa pandemia, ela vai quebrar o porquinho, né? E está começando a gastar aquela atitude muito prudente que os governos alemães tiveram nos últimos anos. Então, a gente não tem porquinho nenhum no Brasil, já quebrou há muito tempo e vai ter que fazer a mesma coisa, né? Então, é um cenário que vai nos surpreender. Ainda bem que o governo do Estado tomou algumas atitudes de entrar nessa crise numa situação mais confortável ou menos preocupante, né? Infelizmente, esse nosso projeto, a gente calcula entre 40 minutos e 50 minutos para o expositor, mas eu não ousei interromper sua aula de finanças públicas, então a gente já esgotou o nosso tempo. Então, eu queria pedir as suas considerações finais e, mais uma vez, agradecendo imensamente pela sua disponibilidade, o seu tempo e a sua capacidade de nos dar essa aula hoje. Muito obrigado por participar desse projeto, e as palavras são suas. Eu que agradeço mais uma vez, estou muito feliz mesmo. Peço desculpas por ter falado muito, é mal de professor, né? Acho que a gente está carente de sala de aula, e quando tem uma plateia, pode ser de uma pessoa, de 20, a gente quer conversar, né? E minhas palavras finais são um pouco de coach e um pouco de otimismo, né? Um pouco de coach no sentido de pregar que sejamos misericordiosos uns com os outros, muito difícil tomar decisões nesse período, e que a gente busque entender mais do que julgar e resolver mais do que criticar. Acabou o lado coach também, passou coach. E minhas palavras de otimismo vão no sentido de que, assim, numa crise como essa, em que passa a ter escassez de recursos e todo mundo vai querer se reerguer para compensar o buraco de 2020 em 1 ou 2 anos, 2 anos talvez seja um target para zerar a conta e fingir que 2020 não aconteceu, vai haver um viés de seleção dos sobreviventes, né? Seleção natural, Darwin na veia. Vão sobreviver as empresas mais eficientes, aqueles empregos mais eficientes, as pessoas mais preparadas que sejam, mas no âmbito dos governos estaduais, no caso, aqueles também mais preparados. Então,
Então, aqueles que fizeram sua tarefa de casa melhor, num ambiente de dinheiro mais escasso, podem relativamente se dar melhor. Antigamente tinha para todo mundo dinheiro, agora não vai ter. E é nesse sentido que vai minha palavra de otimismo, porque eu acho que o Ceará, volto a dizer, tinha contas austeras muito equilibradas, muito capital humano, e se, seguindo ou não meus conselhos, flertar com o dinheiro internacional, que é onde está o dinheiro melhor, que aqui dentro é muito curto e aqui dentro há determinantes de outras naturezas, como político, nessas alocações, eu nem entro nesse mérito, e lá fora parece ser muito técnico o dinheiro. Como a gente plantou bem antes da pandemia, pode ser que relativamente a gente se saia melhor do que outros entes federativos subnacionais. Então, a palavra é de otimismo, muito trabalho, né? Bom senso e saúde, né? Estou otimista, apesar de preocupado, né? Mas acho que relativamente pode ser que o nosso Estado se sobressaia em relação aos demais. Muito obrigado mesmo. Fico à disposição sempre para conversar, seja sobre economia, futebol, como psicólogo, enfim, como estou lá diretor também, se quiser alguma dúvida institucional, eu fico à disposição de todos, sempre. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. E acho que os nossos alunos ficaram bem constrangidos de fazer perguntas ao diretor. Nossa, será o que é que o diretor vai pensar? Então, a gente foi quase um diálogo aqui. Eu lamento muito isso, mas espero que, quem sabe, nós possamos convidá-lo mais uma vez e os alunos fiquem menos constrangidos, mais abertos. Já perceberam aqui que o diretor é muito acessível, fala com todo mundo, é tranquilo, então na próxima vez vai ser bem mais pluralista, né? As pessoas vão falar Marcela, a com gente tranquilidade. está, né? A gente não é, né? A gente está diretor e nada mudou também. A gente só está mais ocupado, mais cabelos brancos, mas nada mudou. A gente está sempre à disposição de todos. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. E até a próxima. Até a próxima para todos nós. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Acho que a gente tem um encontro daqui a pouco, né? Mais tarde? É verdade. 5 horas. Se Deus quiser. Obrigado. Bom dia. Tenha um bom dia. Obrigado.